Olá, muito boa noite para você que está acompanhando a programação do canal 16. Está no ar o Câmara Entrevista. E o meu convidado nesta noite é o vereador Saul Spinelli, do PSB. Boa noite, vereador. Boa noite, Paula. Uma satisfação estar aqui contigo e conversando também com os telespectadores da TV Câmara. Bom, o senhor retornou aqui para a Câmara Municipal no final do mês de junho, em função do trabalho que foi realizado na Secretaria de Cidadania e Assistência Social. Mas antes de falarmos então desse trabalho lá nas Sencas e também aqui na Casa do Povo, eu gostaria que o senhor nos contasse um pouco da sua trajetória política. Como que foi a chegada então, como que foi a decisão de representar então a comunidade, ser uma das vozes da comunidade? Importante dizer que a gente chegou na Câmara dos Vereadores em 2017, quando concorremos em 2016, né? Fizemos um mandato 17, 18, 19 e 20, encerramos o nosso mandato como presidente da Casa Legislativa, no ano de pandemia, né? Fizemos sessões online e a primeira Câmara no Brasil a fazer isto por conta de toda a tecnologia que foi investida nos últimos mandatos. Concorremos em 2020, fomos reeleitos e desta forma assumimos a Secretaria de Assistência Social por convite do prefeito Pedro Almeida, qual ficamos 2 anos e meio naquela pasta. Retornando para terminar o nosso mandato e trazer pautas importantes que são do nosso mandato e que vão além da assistência social. A nossa vida política iniciou como movimento comunitário em 1985. Nós já tínhamos uma ação firme na escola, no Grêmio Estudantil do Protásio Alves, logo depois do Fagundes, Grêmio Literário. Também participamos fortemente de movimentos no que se refere à década de 90, junto com o Paulo Monteiro, no que se refere à qualidade do transporte público e de garantias, entre elas, como o passe livre, junto com o Vicente Chu, que era o então presidente da Associação dos Deficientes Físicos, a ACD. Então, ao longo desse tempo, tivemos aí, também como jornalista e radialista, trabalhando em rádio e jornais, sempre ligados às comunidades de bairros e vilas. Tanto que assumimos a presidência da Associação de Moradores do Loteamento Professor X de 1993 até 1997. Logo depois fundamos o bairro Integração, junto com figuras como Gervásio Joaquim, Silvino Azeredo e tantas outras pessoas que nos ajudaram a fundar aquele bairro, que tem mais de 10 comunidades e hoje é um bairro que tem em torno de 15 a 18 mil habitantes, né? Logo depois assumimos o Conselho Deliberativo da UAMPAF, o CONDEL, o qual proporcionamos a unificação das eleições de bairros, né, e a fundação de 40 associações de moradores, que somou e resultou em 96 entidades comunitárias. Já em 2009 assumimos a presidência da diretoria executiva da UAMPAF. Nesse momento, além de seguir o trabalho em conjunto com os nossos colegas líderes comunitários, criamos o programa Agricultura Urbana, que plantou 16 mil árvores em Passo Fundo e também produziu hortas comunitárias junto com a Emater, com o nosso amigo Caio Rocha, né? Junto com a AMPAF também proporcionamos um apoio incondicional à Defensoria Pública de Passo Fundo e com ela fizemos uma parceria do mutirão do uso capião, onde centenas de famílias de Passo Fundo receberam seus títulos definitivos, seus títulos, né, suas escrituras, né? Também na UAMPAF fizemos parcerias com o Ministério Público, com a Universidade de Passo Fundo, lançamos um laboratório de informática para as pessoas idosas. A sede da UAMPAF funcionava nesse prédio, no andar térreo, né? E fizemos várias ações junto ao AMPAF, que resultou inclusive em avanços na questão da tarifa social da Corsã, na tarifa social da luz, a divulgação e a garantia de que as pessoas lá do bairro da Vila conseguissem saber e reivindicar os seus direitos, entre outras questões, habitação popular, tanto a luta e a discussão do Parque do Sol, que recebeu 100 casas, Parque Recreio, que recebeu 43 casas, algumas ações junto ao Záquia, com casas
que não tinha um banheiro, né? O transporte coletivo foi muito discutido naquele momento, garantia da linha, por exemplo, a linha São Luís Gonzaga, Morada do Sol, que atravessa a cidade de ponta a ponta e que quando foi criada, imediatamente 1.500 passageiros por dia, o que mostrava realmente a demanda necessária para isso. Nesse meio tempo, logo depois, eu assumi a presidência da Codepas e na Codepas implementamos então a questão do estacionamento rotativo com os parquímetros, o que hoje é mais de R$200 mil de renda mensal. Naquela época era 33, os cartãozinhos, era uma dificuldade, modernizamos a pedido por reivindicação do CDL, do Cindy Lojas, da CISA, juntamente com o meu amigo querido Ari Rabelo, né? Então foi instalado naquela época. Também tínhamos contrato emergencial para coleta de lixo e proporcionamos imediatamente a licitação que qualificou a coleta de lixo, principalmente se encaminhando para o reciclado. Eu tenho muito orgulho de ter comprado um caminhão novo para a frota da Codepas para destinar à reciclagem. Iniciamos uma discussão da necessidade da coleta seletiva por algumas áreas da cidade. Compramos juntamente com os servidores da Codepas e a população de Passo Fundo, que é quem mantém a companhia, ônibus novos, tivemos linhas, né? Renovamos algumas questões de frotas, reformamos outros veículos, né? Fizemos uma discussão muito grande no que se refere à modernidade daquela empresa. Evidentemente que a empresa passava por dificuldades, diminuiu as dificuldades, mas seguiu as outras gestões, evidentemente, enfrentando questões que são, inclusive, de ordem nacional. Por exemplo, o subsídio. Te cito, Paula, que nós temos subsídios em países europeus há 20 anos, onde o pneu para a frota de ônibus de transporte coletivo é mais barato, o óleo é mais barato, a compra de um veículo é mais barata. No Brasil é zero de subsídio para as empresas de ônibus de todo o Brasil, de transporte coletivo, que vão acabar comprando o veículo, comprando o óleo, comprando os insumos. E isso faz com que a passagem não consiga ser diminuída. Nos países desenvolvidos, por exemplo, tanto a questão do trem quanto a questão de ônibus, ele tem o subsídio nos insumos, o que faz com que a passagem baixe e que a preferência da população seja o transporte coletivo e não o veículo individual. Então, eu tenho muito orgulho de 2013, eu concorri a vereador, fiquei de suplente, faltando 6 votos. O prefeito da época, Luciano Azevedo, me convidou para assumir as Sencas. Nesta secretaria ficamos lá 3 anos e meio, e com a rede de proteção da criança, do idoso, da mulher, juntamente com aquela equipe extraordinária das Sencas, que é uma equipe valorosa, uma equipe dedicada, uma equipe inclusive insuficiente para todo aquele trabalho que se tem na assistência social, mas são gigantes no trabalho. E junto com a rede do Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar, Defensoria Pública, nós avançamos com o apoio do prefeito, evidentemente, com a decisão de 4 casas de acolhimento de crianças, diminuímos para 2, implementamos o Guarda Subsidiada, que é um projeto inédito no Brasil, implementamos e melhoramos e ampliamos o Família Acolhedora, fizemos com que fosse criado o Centro POP, que é Centro de Referência das Pessoas em Situação de Rua, criamos a questão da residência inclusiva para cuidar dos deficientes e muitas outras ações que colocam Passo Fundo como uma das melhores cidades no que se refere à rede de proteção da criança, do idoso. Tem muito que avançar, tem muito que melhorar, mas a gestão plena da assistência social ao longo dos anos veio se implementando primeiro pela equipe, mas principalmente por ações importantes e inéditas no Brasil. Eu pedi para que o vereador comentasse um pouco, né, claro, de uma forma resumida, a sua trajetória até a chegada aqui no Parlamento Municipal, para mostrar exatamente como é rica, né, toda a história, todo o trabalho que foi desenvolvido antes de ser eleito, que não caiu de paraquedas aqui e ocupou uma das cadeiras na Câmara de Vereadores. E isso justifica, sim, o fato dele ter sido um dos parlamentares reeleitos
em 2020. Né? Então, dos 21, apenas 7 foram reconduzidos ao cargo. E isso, claro, traz uma aprovação do trabalho, mas também aumenta a responsabilidade, a confiança que os eleitores depositaram no senhor. Né? Então, claro que na oportunidade o senhor também recebeu o convite para assumir as Sencas mais uma vez, justamente pelo belo trabalho que havia feito na pasta, mas agora está retornando. Então é justamente sobre isso que agora a gente vai então dar sequência, vereador. Tá bom. Olha, Paulo, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, estar aqui com meus colegas vereadores. Já estamos com pautas abertas, discutindo pautas que nós acompanhávamos, mas mais de forma tímida, que tínhamos esta pauta da assistência social, que continua, nós vamos continuar. E eu já ontem tive uma reunião com a CCDH, né, Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, que tem como presidente o nosso querido colega Michel de Oliveira, e os membros aprovaram um requerimento para que se discuta uma vez por mês, nas reuniões da CCDH, a questão do Presídio Regional de Passo Fundo. O Presídio Regional de Passo Fundo ele precisa ser construído um presídio novo, e aquele que está lá reformado. E termos, sim, 2 unidades. Uma que vai cuidar da questão masculina e outra, inclusive, para um planejamento junto aos órgãos de justiça do Judiciário, Ministério Público e própria SUSEP, se fazer ali o que for necessário. Mas precisamos. É insalubre para os servidores que lá trabalham, é insalubre para as pessoas que estão lá pagando as suas penas, né? E nós temos que trabalhar o quanto mais para ressocialização, né, para que as pessoas saiam de lá aptos a conviver na sociedade e não reincidam nos seus crimes. Então nós se somamos a ações de variados setores, Ministério Público, Judiciário, APAC, SUSEP, a própria direção do presídio, que é gigante, né, que tem feito muito esforço. Então o que nós vamos fazer? Nós já dia 27 de julho, às 9h30, temos uma reunião com todos esses atores, OAB, Direitos Humanos, Secretaria Municipal de Segurança, que tem um papel fundamental, porque o terreno destinado à construção do presídio foi destinado pelo município, então evidentemente que o município tem uma responsabilidade e fez a sua parte, mas nós temos que garantir recursos, seja ele federal e estadual, mas também fazer uma agenda para que se acompanhe e se efetive a licitação e a construção do presídio. Tem um imbróglio a ser resolvido com Carazinho, né? Porque Carazinho questiona a construção do presídio regional de Passo Fundo nas terras que ficam próximas à divisa. Eu não sei de onde é que eles tiraram que eles têm esse direito dessa discussão, mas enfim, é uma discussão que a gente respeita, mas não consegue entender, né? E vamos fazer isso. Então, dia 27 tem essa reunião e o secretário de Justiça, Matheus Vesp, que foi vereador dessa casa e que foi deputado estadual do Rio Grande do Sul, já se comprometeu e já fez agenda com o secretário Viana, que cuida dessa política pública de implementação, melhoria, reforma e construção de presídio. Então, esta pauta é uma pauta que trata a segurança pública, porque primeiro trata a questão dos direitos tanto dos servidores quanto dos presos, mas também dá garantia para o Judiciário e o Ministério Público na sentença, na condenação e de que vai ter vaga. Hoje, para vocês terem uma ideia, o presídio tem uma capacidade de engenharia de 307 vagas e nós temos mais de 600 presos, entre eles 36 mulheres. Então nós temos que resolver essa questão, e a Câmara Municipal de Vereadores, através do nosso mandato, através da ação de todos os vereadores e nesse momento especial da CCDH, vai fazer. Essa reunião, então, ela vai acontecer aqui em Passo Fundo, na Câmara ou onde? Na Câmara Municipal de Vereadores, no plenarinho, né, reunindo todos os atores e fazendo um plano de atividades. O que é um plano de atividades? É o que nós fizemos com a pauta autista junto com a Alma. Primeira reunião, vamos definir as demandas. O que está trancando a construção do presídio e não fazendo com que o dinheiro seja investido? Pois bem, vamos resolver. Vamos resolver a questão do terreno, vamos resolver a questão da verba, vamos resolver a questão da licitação. E quando eu digo vamos resolver, não é o Saul, não é o Michel, é todo o grupo. É o Dr. Marcelo Pires,
e o Dr. Álvaro Poglia, que são promotores e que têm há muito tempo cobrado isso do Estado. É a direção do presídio que sofre na pele com seus servidores a falta de estrutura, inclusive para manter a segurança. É a OAB que tem reivindicado isso. São os órgãos que estão envolvidos, a própria delegacia de polícia regional, o Dr. Adroaldo Schenkel, que é gigante juntamente com seus servidores, a polícia da SUSEP. Então nós temos que nos unir. Todo mundo tem interesse, todo mundo tem feito muito, mas nós vamos juntar o esforço de todo mundo e garantir que Passo Fundo tenha o seu presídio novo e com isso se resolva um monte de questões na área de segurança. Verdade, quando a ação é conjunta, tem mais força, tem mais peso do que uma pessoa chegar em cada vez, né? O senhor mencionou a pauta do autismo, né? Então conseguimos sim tirar do papel a questão da escola, a questão da sede, e temos aí algo novo e grandioso, né, para acontecer que contempla, né, essas pessoas com esse transtorno e os seus familiares. A ALMA, que é a Associação dos Pais e Amigos dos Autistas, tem como presidente o Emerson Dremes. Ela tem mais de 20 anos. E há mais de 20 anos ela conquistou em Passo Fundo, com o apoio da Ana Cristina Ferrarese, né, a criação da Olga Caetano Dias, que é a Escola dos Autistas, que é a única escola de autistas do Rio Grande do Sul. Tal é a falta de responsabilidade e comprometimento de muitas políticas públicas espalhadas por este Brasil com a pauta dos autistas. Do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, é a única. Passo Fundo tem a escola há mais de 20 anos por conta de pais abnegados que lutaram lá atrás para que essa escola existisse e por um Ministério Público que tem na pessoa da doutora Ana Cristina uma gigante nisto, né? A ALMA foi passando anos, o prédio alugado. Chegando aqui em 2017, 2018, nós fizemos um encontro e fui convidado pela Juliana Hoffmann e logo me reuni lá com o Roberto, com todo o pessoal lá, o Emerson, a Salva, enfim, e fizemos pela CCDH, que eu era presidente, uma série de reuniões, uma por mês. E aí o prefeito Luciano Azevedo, da época, nos autorizou aí que todo mês participasse. O Bica participava lá da SME, o próprio professor Ednilson, ex-secretário municipal de educação, apaixonado pela causa, e nós fomos juntando. Todos queriam que saísse o prédio, mas tinha algumas questões a serem resolvidas. O terreno, a verba, que tinha verba federal da então deputada federal Ieda Crucius, mas que a União não queria liberar, porque entendia não ser importante, necessário e pertinente a construção de uma escola somente para autistas. Logo, foi avançamos a questão do terreno, avançamos a questão do projeto, veio o dinheiro do pré-sal do governo federal. O prefeito Luciano Azevedo, na época presidente da Câmara, nos reunimos juntamente com o doutor Adolfo Freitas, procurador-geral do município, e se decidiu então, e essa decisão partiu do chefe do executivo, evidentemente, pela sensibilidade dele, um investimento de R$1,5 milhão para a construção da escola Olga Caetano, prédio próprio, depois de 20 anos em prédio alugado. Logo depois da sequência veio o prefeito Pedro, colocou mais um recurso significativo e importante que consolidou a escola. Este ano, mais uma conquista, e agora eu faço parte da APP da escola, representando a comunidade, que eu moro naquela comunidade onde está a escola, se destinou um terreno em frente ao CAIC, da Coab 2, da Luiz Seque, no bairro Alviverde, para a construção da sede da ALMA. É a primeira sede dos autistas do Rio Grande do Sul que vai contar com um prédio próprio. O terreno está sendo concedido pela Prefeitura com autorização desta Casa Legislativa, por esses vereadores, né? E o dinheiro, o Ezequiel, que é do grupo que trabalha lá com a ALMA, a qual a gente está também, conseguiu junto ao Ministério Público Federal uma verba de R$500 mil e até um pouco mais, que já está depositada na conta desde fevereiro e que agora vai resultar na construção da sede. O que é isso, Paulo? Isso é união, isso é planejamento, isso é diálogo, isso é parceria entre poder público, legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público, sociedade civil organizada e uma entidade que é a ALMA, que é um exemplo para todo o Brasil. União de esforços. União de esforços. Eu tive a satisfação de presidir
14 reuniões, né, das 17 que foram feitas e que resultou na construção desta obra. Nós vamos fazer um rápido intervalo, porque assim como o autismo, assim como a segurança pública, o vereador Saul Spinelli tem outras demandas bem importantes para serem trabalhadas nesses próximos meses aqui no Parlamento Municipal. Voltamos em seguida. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. O programa Câmara Entrevista está de volta e nesta noite eu estou conversando com o vereador Saul Spinelli do PSB. Conhecemos um pouco da trajetória do parlamentar e também algumas demandas que estão sendo trabalhadas agora neste retorno à casa e daremos sequência, vereador, agora sobre os trevos de acesso à nossa cidade. Obras precisam ser feitas em alguns pontos, né? Viu? É importante, Paula, destacar que muitas questões passam pela Câmara de Vereadores, a grande maioria. A própria questão do aeroporto municipal, do aeroporto estadual de Passo Fundo, ele passa, hoje é o segundo ou terceiro maior aeroporto do estado do Rio Grande do Sul, passou por uma comissão especial aqui e que garantiu a não perda da verba que estava perdida. E que com uma ação da comissão, que naquela época Paulo Neckel fez uma reunião, então vereador, com Alceu Moreira, o falecido Eliseu Padilha, por intermédio do Caio Rocha, e garantiram a verba. Então está aí a obra, demorou, não deveria ter demorado tanto, teve mais de 7 milhões investidos pelo governo Eduardo Leite, que também se não tivesse a contrapartida não saía a obra, e a obra está aí, um dos três, se eu não me engano, o segundo maior já em movimento. Por que eu falei do aeroporto? Porque as coisas não são fáceis. Nós temos 497 municípios no Rio Grande do Sul e mais de 5 mil municípios no Brasil. Então nós temos que lutar, reivindicar, tem que ter representatividade, tem que cobrar. Os trevos nós fizemos não sozinhos, fizemos com empresários, com lideranças comunitárias, com presidentes de bairro, com o apoio do Gelson Bertoncello, que por mais de 40 anos foi funcionário do DAER, com a equipe valorosa do DAER de Passo Fundo, com o Dr. Paulo Cirne, promotor de Passo Fundo do Ministério Público, com empresários como o pessoal da Desfonte, o pessoal do Gran Palazzo, o pessoal da Italac, o pessoal da GM Materiais de Construção, né, a Comersul, todos aqueles comerciantes e empresários, Salton Vidraçaria, né, a Tom e Companhia Limitada ali da região da Santa Marta, e nós como vereadores fizemos, já como líder comunitário lá na ONPAF, já tínhamos ações de cobrança pela ONPAF de obras dos trevos, não só daquela região, mas também da Záquia, também da UPF, também do RICE, do Maggi de Césaro e por aí vai. Mas, enfim, fizemos aqui uma audiência pública, onde vieram vários empresários, lideranças comunitárias, o promotor, e ali discutimos. Infelizmente não vieram todos os interessados. E abrimos processos que são necessários serem abertos, pessoal. Tá aqui, ó. Trevo da Caravela, Saul Spinelli, que foi o requerente, número 17/04835005267-3. E lá está rodando lá, né? É o processo que estão abastecendo. Esse o da Santa Marta, enviei em 26 de maio de 2017 como ofício, como vereador aqui, e 2020 acompanhamos. Fomos a Porto Alegre, reuniões com o Dr. Paulo Cirne no Ministério Público, intervenções. O que acontece objetivamente? Os dois projetos, o da Santa Marta e o da Caravela, que estão aqui os processos, estão sendo elaborados os projetos, ou seja, nós já avançamos um degrau importante, com a ajuda do então
deputado Matheus Vespe e que no final do seu mandato, e agora como secretário tem que nos ajudar também, juntamente com a Prefeitura Municipal de Passo Fundo, nos ajudado. Então o ex-governador Randolfo assinou autorização para a realização do projeto da Santa Marta. Após 5 anos de protocolar. De protocolar, tá? Em fevereiro há uma ideia de que a empresa já apresente os projetos. Nós fomos com o secretário Joyce Oliveira este ano lá e com o Matheus Vespe, fizemos uma reunião lá na sala do secretário de Justiça, porque nós já levamos algumas sugestões dos empresários daquela região, que é uma trincheira ligando a Dona Júlia com a Xangri-Lá, tá? Que resolveria o problema de acesso do bairro Integração, principalmente do coletivo urbano. Uma obra significativa, falei com o prefeito Pedro sobre esse pedido, a abertura da rua Alda Ramires, lá da Caravela até o Moinho da Denegrefe, que faz com que isso seja uma rua paralela e possa ser asfaltada, iluminada e ser acesso de saída e entrada dos moradores com segurança e não dividindo na rodovia o espaço com caminhões pesados da Italac, de todas ali aquelas empresas que estão no distrito industrial. Então, logo nós teremos o projeto, tanto da Santa Marta quanto da Caravela, que pelo que já se indica, se faz um indicativo, são viadutos, né? E é talvez a trincheira. O trevo na entrada do bairro Integração, com uma rótula fechada, ampliada, alargada, feita pela empresa do Renato Miranda, né? Pela Bolsa Empreendimentos, lá do Central Park. O Rodrigo D'Arienzo é um engenheiro, diga de passagem, muito competente. Mais de 13 milhões investidos naquele projeto, já quase em execução, mais a rua paralela, que também que nós trabalhamos em 2009, quando eu era o presidente da Unpaf. Então a gente acompanha tudo aquilo ali há 10 anos, e desde 2017 de forma efetiva. Já foi feita a contagem em alguns locais ali, como do bairro Integração, 9 mil veículos por dia, no trevo da Caravela, 16 mil veículos por dia. O Gerson Marques da GM, a gente fez reuniões lá com o promotor lá dentro, envolvendo. Sinduscom nos ajudou muito com algumas lideranças, inclusive o Leonardo Gelli, né? Então o que eu quero te falar? É assim que a gente tem que fazer as coisas. A gente não tem que ter medo do tempo. 17, 18, 19, 20, 21, 22, estamos em 23, 7 anos. É muito? É. Mas o tempo passou e passaria igual. Mas de lá para cá o que mudou? Nós temos uma verba carimbada pelo governador Eduardo Leite e destinada para fazer essas obras. Nós temos os projetos que estão sendo prontos e que vão ser licitados e que vai sair a obra. Que leve mais 4 anos. É muito? É, mas que vai chegar. Entendeu? Se nós não fizermos nada, o tempo vai passar igual. Temos o projeto construído pela pressão dos empresários do Distrito Industrial ali da Gran Palazzo, que está avaliado em 8 milhões o projeto. Morreram pessoas lá, né? A entrada e saída de carros, de caminhões, é outra obra importante para sair. E nós temos que sim, como sociedade, cobrar. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. A gente não pode. Nós temos que enfrentar essas pautas. E esta pauta foi enfrentada por nós, como líder comunitário, como vereador, como presidente da Câmara, e agora nós retornamos aqui, continuando acompanhando os processos que foram abertos por mim, pelos empresários, pelas lideranças comunitárias, viagens a Porto Alegre, apoios de vários políticos, de várias lideranças políticas, porque esta pauta não tem dono e não tem ideologia. Certo. Vereador, depois dos trevos de acesso, podemos falar sobre a alteração da lei referente à inspeção municipal, que é outra pauta que contempla não só os produtores de Passo Fundo, mas da região. Afinal de contas, se for aprovada essa mudança ou estas mudanças, quem é aqui de Passo Fundo vai poder vender para fora da nossa cidade, né? Não é só mais quem é de fora vender para Passo Fundo. Tu deve ter acompanhado a luta que eu tive no outro mandato sobre isso. Quero destacar aqui o saudoso Edson Nunes, que trabalhou para que essa lei existisse, o SIM, que é o Sistema de Inspeção Municipal, o Mauro Moreira, que hoje é o presidente não é o sindicato,
dos do veterinários, Conselho. do Conselho dos Veterinários do Rio Grande do Sul, nos apoiou e nos ajudou muito. Tem o CISB, que é nacional. Quem tem o CISB pode vender seus produtos para todo o país. Tem o SUSAF, que é estadual, pode vender para todo o estado. E tem o SIM, ali, que daí só pode vender para... E essa alteração, que foi enviada pelo Executivo, pela Prefeitura Municipal, a pedido dos agricultores, o secretário Christian esteve aqui nos explicando, se diga de passagem, um grande líder e um grande secretário, ela melhora, ela está sendo discutida com os vereadores, ela melhora. Não tem cabimento, minha gente, uma pessoa produzir uma linguiça em Passo Fundo, ser vendida para todo o comércio de Passo Fundo e não poder vender em Marau por uma questão burocrática, uma questão que exige. E isso eu tenho que dizer, Paula, isto é uma política que, se nós não nos unir para ajudar o pequeno produtor, a legislação ela é muito pensada, principalmente a legislação de Brasília, para atender os grandes revendedores. Não é à toa que a JBS se envolveu em todo aquele escândalo de corrupção por conta de algumas legislações e proteções feitas para impedir que o pequeno produtor aqui de Passo Fundo vendesse para outras regiões e assim sucessivamente em vários municípios do Brasil. Marau conseguiu avançar nisso há muito tempo, Erechim conseguiu avançar com isso há muito tempo, tanto que tu entra nos mercados, faça um teste, olhe, SUSAF, é porque pode vender para todo município, todos os municípios. CISB pode vender para todo o país. Passo Fundo está caminhando para isso, graças ao apoio do Poder Municipal, graças ao entendimento do governo estadual, do governador Eduardo Leite, que tem feito o seu papel também junto à Secretaria da Agricultura, junto à pressão do Mauro Moreira e de todos os veterinários do Rio Grande do Sul, e junto com os produtores que já estão cansados e que, se não tiver uma alteração, vão de repente acabar fechando, como alguns já fecharam. Eu ia lhe perguntar como é essa alteração, como esse projeto de lei complementar é visto pelos produtores, porque eles foram ouvidos aqui na Câmara Municipal numa reunião ampliada. Qual foi a observação? Os agricultores querem trabalhar, querem produzir e querem vender. Por exemplo, vamos pegar a 5ª maior rede de supermercados do Rio Grande do Sul. De onde é que é, Paulo? De Passo Fundo. Uhum. É a 5ª maior rede, é de Passo Fundo, que é o Zafari. Sim. Dos nossos amigos Sérgio Zafari, do saudoso João Zafari, do Tiago Zafari, enfim, de toda essa família maravilhosa que produz, que gera empregos, que gera renda, que gera desenvolvimento. O cara que produz a linguiça em Passo Fundo, ele, se não tem o SUSAF e não tem o CISB, ele não pode vender para o Zafari. Porque o Zafari não vai comprar só para botar em Passo Fundo. Ele vai comprar para poder revender em toda a rede dele, que é estadual, e enfim, entendeu? Então, o que eu quero te dizer? Os produtores estão ansiosos que a adequação de leis, e que o secretário Christian é um grande parceiro disso, a adequação de leis, ela possa contemplar este avanço, para que eles possam vender, pelo menos no estado do Rio Grande do Sul. Uhum. O que havia sido comentado ali é com relação a penalidades, de rótulos, se eu não estou enganada. Existe também esse anseio? Eu só acho que isso tem que ser dividido. Nós temos que discutir a questão de avançar para o comércio, e nós temos que discutir a questão da penalidade, da punição, que o próprio ex-prefeito Luciano Azevedo enfrentou e não é fácil, infelizmente. Só isso vale um programa, entendeu? Mas temos que avançar na questão do comércio, liberar o nosso povo, pequeno produtor, queijo, leite, linguiça, produtos aí, para poder vender por esse Brasil afora e gerar renda, e gerar imposto, e a nossa economia, que é a 6ª, virar a 5ª, virar a 4ª. Ótimo. Falamos agora de saúde, então, vereador. Doação de sangue é outra pauta que o senhor vem trabalhado e continuará em destaque, né, nesse seu mandato. Nós temos uma lei, Doadores do Amanhã, que foi feita graças ao apoio da doutora Cristina Araújo, da hemoterapia do Hospital São Vicente. Temos uma parceria com o Banco do Sangue Virtual de Porto Alegre, do Ricardo Nunes, que é um cara maravilhoso, que
que tem um banco virtual onde tu vai ali, se cadastra, e quando precisa de sangue na tua cidade, eles, através do WhatsApp, eles chamam e dizem, olha, Paula, né, tá na hora de tu doar, já passou 3 meses, 4 meses. E a Organização Mundial de Saúde preconiza que 3% da população tem que ser doadora para que não falte sangue nos bancos de sangue no Brasil inteiro. 1,6 doa, ou seja, falta, né? Não é raro faltar em Passo Fundo, que é um hospital de referência para 246 municípios, tanto clínicas quanto o Hospital São Vicente. Nós somos o maior centro do interior do estado, já temos a tecnologia avançadíssimas, cirurgias oncológicas, cirurgias de acidentes, ortopédicas, tudo isso aí faz com que o consumo do sangue seja necessário, e sangue não tem terceirização, é o sangue. Cada doador salva 4 vidas. Então nós precisamos conscientizar as pessoas para doar. Por isso que esta lei, ela foi criada, aprovada aqui em 2018. Ela está servindo para que nas escolas, principalmente as municipais, mas as estaduais e particulares também, o Hospital São Vicente tem feito ações para que os jovens se habituem a doar sangue. Porque nós não temos uma cultura de doação de sangue, porque não passamos por guerras, como passou a Alemanha, como passou a Inglaterra, a França e o próprio Japão, que foram países que tiveram necessidade de doação de sangue por uma época significativa, em função de várias mortes e vários acidentados por conta da guerra. O Brasil não passou por isso. Então a conscientização ela vai ter que ser feita de forma calma, mas com um processo contínuo, né? Então a doutora Cristiane tem feito isto. Nós estamos trabalhando com o Ricardo Nunes, que já veio aqui, divulgou o banco. O Hemopasso, a Claudete tem feito, tem sido gigante aí nas regiões, tem recebido pessoas da região. Então nós temos que fazer a campanha de doação de sangue. Eu represento em Passo Fundo, juntamente com o Fernando Miller, o presidente do Instituto Pietro, o Beto Albuquerque. E nós estamos ali na captação de medula, que é outra questão importante. A medula é indispensável. Nós tínhamos o Banco Renome, temos no Banco do Renome, 5 milhões de cadastros. Mas com a Lei Pietro, que é uma lei de autoria do Beto, através do Instituto Pietro, este banco se somou ao Banco Mundial e hoje tem 37 milhões de doadores de medula. Então nós temos que fazer com que as pessoas se conscientizem que doar a medula não é doar uma parte do corpo, entendeu? É rápido, é ambulatorial e salva vidas. Então nós já tivemos, por exemplo, casos de doentes do Rio Grande do Sul que receberam de São Paulo, do Rio Grande do Sul que receberam da Itália. Tivemos um caso recente agora de um paciente de Curitiba que recebeu o doador de Nova York, por conta deste avanço que teve do Instituto Pietro, ou melhor, da Lei Pietro, e que já melhorou e muito essa questão da relação. Tem agora uma discussão para se fazer em Brasília, a idade baixou de 55, se eu não me engano, para 35, então tu pode doar medula até os 35 anos, e se tu tiver 40 e tu for compatível com a tua irmã e a tua irmã precisar da medula, pela lei atual não pode. O Instituto Pietro está fazendo uma força-tarefa lá através do Beto e os outros companheiros, o Gabardo, enfim, para isto, mas acredito que nós estamos avançando, mas já avançamos bastante. Então é na questão da doação do sangue e é na questão da medula, isso salva vidas. Nós temos que cuidar da saúde e não cuidar da doença. Nós temos no Brasil um costume de cuidar da doença e nós podemos cuidar da saúde, da prevenção, da obesidade que chegou a 30% entre os jovens de 12, 13, 18 anos com hipertensão, com glicose alta, com diabetes. Então tudo isso pode ser combatido com uma política pública de prevenção. E aí entra a lei da cantina saudável, da quantidade de açúcar que no Brasil, agora em novembro de 2022, foi feito um pacto com a indústria brasileira de diminuir 144 toneladas de açúcar que são colocados nos nossos produtos industrializados e consumidos pelo povo brasileiro, principalmente pelas crianças. Juntamente com a Juraci Machado, nós estamos fazendo uma força-tarefa para imprimir uma cartilha, essa cartilha chegar às escolas e mostrar o quanto nós podemos prevenir algumas doenças que estão, infelizmente, chegando ao Sistema Único de Saúde,
que não está sendo suficiente para atender toda a demanda. E a própria Jureci, essa nutricionista, também tem um trabalho bacana voltado à alimentação do autista. Então, são duas pautas que acabam casando. Isso aí. Vereador, só para a gente finalizar, que o tempo já esgotou, mas assim eu não posso deixar de lhe questionar a respeito das demandas ligadas ao câncer infantil e à oncologia infanto-juvenil, né? Então, assim, rapidamente, para que a gente não deixe passar em branco. Dr. Pablo Santiago, extraordinário coordenador do Centro do Câncer Infanto-Juvenil no Hospital São Vicente, o segundo maior centro de tratamento de crianças com câncer no Rio Grande do Sul e o primeiro do interior do estado, né? Nos procurou, a gente começou a fazer essa caminhada, juntamente com ele, com o Hilário, construímos lá, fomos fundador do Centro de Tratamento das Crianças com Câncer, que antes era com os adultos, hoje está lá, era 9 crianças, hoje mais de 100 crianças são atendidas, com mais de 200 municípios. Nos últimos 3 anos, mais de 600 crianças foram tratadas aqui em Passo Fundo de câncer. Com a doutora Ana Cristina, com a prefeitura, com o governo do estado, criamos a escola lá de vida, que é a única escola no Brasil que atende dentro do hospital e valida os estudos e as provas, os trabalhos das crianças. Este ano, com a ajuda e com a determinação do Dr. Pablo, a gente junto ali com ele, com a Luziane, com a Eliane, com a Edneia, com toda aquela turma maravilhosa da oncologia, inauguramos com o governador Eduardo Leite e apoio do então deputado Matheus Vesp, que nos ajudou a liberar 6 milhões de reais para a construção do posto 8, somente para a internação das crianças com câncer, e a liderança do Hilário de Davi, do presidente Miguel, da nossa diretoria lá do Hospital São Vicente, e mais aparelhos de última geração que modernizaram todo o centro cirúrgico que trata as nossas crianças. E por fim, apoio do Rotary Club, da governadora Marilze Quevedo, né, do nosso Quevedo, a governadora maravilhosa, doou 200 mil reais o Rotary de aparelhos também para as nossas crianças com câncer, entre elas ultrassom móvel, e agora a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, 400 mil reais entre respiradores e as mamadeiras, aquelas para extrair o leite das mamães. Então, Paula, é uma junção de esforços no combate ao câncer infantil, que é um câncer que não tem como prevenir, tem que diagnosticar precocemente. Tudo isso eu estou lá há 12 anos, mas sob o comando, junto com a Luz, com a Ede, com a Eliane, com toda aquela turma maravilhosa do Hilário, sob o comando do pediatra oncológico Pablo Santiago. As pessoas de bem têm que estar junto, tem que ser visionária, tem que enxergar, nós temos que enxergar, fazer as coisas sem ter medo se vai demorar para chegar. Se começamos trevo e vai demorar, não interessa, alguém vai colher, porque Passo Fundo, com 165 anos, a 6ª economia do estado, né? A 39ª cidade melhor de se viver no Brasil, só tem esse título porque ao longo dos 165 anos muitas pessoas trabalharam, plantaram e fizeram. Nós não temos o direito de não fazer a nossa parte. E como o senhor disse, o tempo vai passar da mesma forma, vai passar. Né? Quero muito agradecer, então, a tua participação, vereador, hoje no Câmara Entrevista, parabenizar pelo trabalho, e a gente também fica aqui de portas abertas para as próximas novidades, né, serem apresentadas aos nossos telespectadores. Um abraço a ti, vamos assistir a TV Câmara, notícias do nosso parlamento e que mudam e melhoram a vida da nossa comunidade. Isso aí. Obrigada também a você que acompanhou o Câmara Entrevista de hoje. Logo após o bloco de intervalos, temos mais programação. Fique conosco e até a próxima semana.